Estamos de volta. Este é o vídeo 3 da nossa aula 9 de escatologia. Bem, estamos tratando das correntes de pensamento acerca do milênio, acerca da volta de Cristo e entre outras coisas relativas à parousia, à escatologia. Bem, o pré-milenismo ele se divide em o pré-milenismo histórico, que já vimos no outro vídeo, e o pré-milenismo dispensacionalista. A corrente dispensacionalista, e aí naturalmente você sabe as dispensações, ela tem uma interpretação literalista, sustenta a distinção entre Israel e a igreja e afirma que o templo judaico será reedificado e o sistema sacrificial restaurado. Encaixa o Novo Testamento no Antigo Testamento. Então, pré-milenismo dispensacionalista, eu tenho aqui também um gráfico que está disposto no meio dos slides, na sequência, do nascimento, vida e obra de Cristo, segue-se a era da igreja. Depois vem o período da grande tribulação. O anticristo ele estará agindo. Num dado momento, vai haver o arrebatamento da igreja. Vai dar-se a volta visível de Cristo nos ares. E uma ressurreição dos crentes. De imediato, todos serão arrebatados e irão ao encontro de Cristo nos ares. Segue-se aí, depois deste evento, o primeiro julgamento e depois a instalação do milênio, que é literal, sobre a terra, onde Cristo reinará com a igreja e com Israel. Depois do milênio, vai haver um juízo final, porque haverá uma ressurreição dos incrédulos. Tem aí os anjos tocando as suas trombetas. Depois disso tudo, haverá a vida eterna. Vida eterna com Cristo e o castigo eterno com o diabo e seus anjos. É um gráfico sintético também do pré-milenismo dispensacionalista. É claro que tudo isto aqui é muito mais profundo, o que não dá tempo de abordarmos nesta aula, porque é apenas um ponto da escatologia. E a escatologia não se resume apenas ao milênio. Se resume a vários pontos que já vimos na aula de escatologia. Muitos confundem apenas a escatologia com a parousia, mas existem muitos eventos que fazem parte da escatologia futura, como já vimos nesta aula, ou na nossa matéria, e esta é uma parte que estamos vendo agora. Concordâncias. Ainda que haja várias correntes dentro do pré-milenismo, elas concordam nos seguintes pontos. Primeiro, Cristo virá antes do milênio e ressuscitará os justos. Segundo, a sua segunda vinda visa a introdução do milênio. Terceiro, Cristo estabelecerá um reino visível sobre a terra e reinará por 1000 anos. Quarto, após o milênio haverá o ressurgimento da iniquidade sobre a terra, que Cristo, depois de pouco tempo, suprimirá. E quinto, virá depois a ressurreição e julgamento
dos ímpios. O reino na terra. É interessante que nem todos os pré-milenistas concordam que o reino seja visível. Há os que pensam que este reino será estabelecido no local, nos ares, com a volta de Cristo, com os salvos que já morreram e o arrebatamento dos crentes da terra ao encontro de Cristo. Os não crentes apenas perceberão a ausência dos que foram arrebatados. Muitos dos pré-milenistas creem que será a grande época da salvação para o mundo, salvação para o mundo. Muitos pré-milenistas creem nisto, enquanto outros creem que neste período não haverá salvação de ninguém. Então há divergências, convergências e divergências. Há inclusive os que afirmam que com o arrebatamento da igreja de Cristo, no sentido invisível e universal, o Espírito Santo sairá da sua ação na terra e que mesmo assim haverá salvação. Isto, no modo de entender à luz da Sagrada Palavra de uma forma geral, é biblicamente impossível, pois quem é que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, senão o Espírito Santo de Deus? E é ele também que opera a regeneração. Aí é apenas uma observação crítica, porque o Espírito Santo não pode ser tirado e retirado da sua missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e também do ato da regeneração à luz da palavra de Deus de uma forma geral, não tomando para si apenas uma parte da Bíblia, mas de forma conexa, interbíblico, né? Quer dizer, fazendo a Bíblia, ela se auto-interpreta, ela se interpreta a si mesma e há uma conexão entre todas as suas partes. E não se deve amputar as partes da Bíblia, entendeu? Então é por aí. No conteúdo de certa pregação escatológica, afirmava que com o estabelecimento do milênio, isso foi pregado em certo tempo, que a salvação pela graça cessará e será puramente pela misericórdia de Deus. Segundo essa teoria, a salvação que hoje é oferecida graciosamente a qualquer ser humano, que Deus queira salvar em sua misericórdia, independentemente de sua fé ou vontade. Esta ideia também é contrária ao ensino da Bíblia, que mostra claramente que a salvação é oferecida por Deus, mas é necessário que o homem voluntariamente queira receber. Por outro lado, na Epístola aos Hebreus, aprendemos que o novo pacto, a nova aliança, com a morte e ressurreição de Cristo, como único meio de expiação dos pecados dos homens, é um pacto, é uma aliança eterna. Quem lê a Epístola aos Hebreus pode ver que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não perece, que é eterno, que não pode ser substituído. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador da criação e o mediador da salvação. Não podemos desprezar este ensinamento bíblico. Uma visão sobre o pré-milenismo dispensacionalista.
O dispensacionalismo não faz jus inteiramente à unidade básica da revelação bíblica. Scofield divide a história bíblica em 7 dispensações distintas. Apreciamos a insistência dos diretores da New Scofield Bible de que em cada dispensação há apenas uma base para a salvação, pela graça de Deus, através da obra de Cristo, realizada na cruz e vindicada em sua ressurreição. Ficamos igualmente gratos pela afirmação de Scofield de que as diferenças entre as dispensações não se aplicam ao modo de salvação. Cyrus Scofield viveu entre 1843 a 1921. Foi um dos primeiros escritores da Bíblia anotada. Estava profundamente convencido de que a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, marcava o começo do conflito final que poria fim a esta era da graça. Chegou a ponto de afirmar isso em um artigo publicado no jornal evangélico The Sunday School Times, em 17 de outubro de 1914. Em 1940, com o início da Segunda Guerra Mundial, Leonard Sade Harrison sentia que viria o fim por causa daquilo que ele pensou ser o reavivamento do Império Romano sob a liderança de Benito Mussolini. Charles Taylor propôs a data de 6 de setembro de 1976 como a data do retorno de Cristo. Ele tomou o ano de 1948 como seu ponto inicial, o ano em que foi estabelecido o moderno Estado de Israel. Em seguida, interpretou a promessa de Nosso Senhor. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Como significasse que passaria uma geração após o estabelecimento do Estado de Israel. Se considerarmos que cada geração se renova a cada 35 anos em média, ele chegou ao ano de 1983. Disso, ele subtraiu 7 anos, porquanto ele afirmava que haverá 7 anos de tribulação após o arrebatamento. E assim ele chegou ao ano de 1976 como o ano da segunda vinda de Cristo. Cyrus Scofield nasceu em Clinton Township, em Michigan, o 7º e último filho de Elias e Abigail Goodrich Scofield. Os ancestrais de Elias Scofield eram descendentes de puritanos ingleses, mas a família se denominava episcopal. Abigail Scofield morreu 3 meses depois do nascimento de Cyrus, e seu pai casou-se pela segunda vez enquanto Cyrus ainda era menor. Detalhes de sua educação juvenil são desconhecidos, mas não existem razões para se pôr em dúvida seu testemunho posterior de que ele amava a prática da leitura e que havia estudado sobre Shakespeare e Homer. Em 1861, Scofield morou na casa de parentes em Lebanon, Tennessee. No início da Guerra Civil Americana, aos 17 anos de idade, Scofield serviu como soldado raso na 7ª Infantaria do Tennessee e seu regimento lutou na Chate Mountain, 7 Pinheiros e Antietam. Em 1862, depois de passar um mês no hospital Chimborazo, em Richmond, Scofield teve uma petição de liberação aceita. Ele então retornou para Lebanon e foi novamente recrutado para os serviços confederados. Encaminhado para McMinnville, Tennessee, no Tennessee, Scofield
desertou e fugiu para trás das linhas da União em Bowling Green, lá no Kentucky. Após realizar o juramento de obediência à União, foi permitido a Schofield translado seguro para St. Louis, lá em Missouri, St. Louis, Missouri, local onde se estabeleceu. Bem, isso aqui é um pequeno relato da história de Cyrus Schofield. Vamos encerrar este vídeo 3 e continuaremos no vídeo 4 para finalizarmos, portanto, a nossa aula de número 9. Até lá, então.